Senhor presidente, colega deputado Luiz Couto, demais colegas deputados e colegas deputadas que garantem a realização da sessão na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. O motivo que me traz à tribuna, senhor presidente e colegas deputados, não poderia ser outro que não a questão do salário mínimo, já que esta casa protagonizou na semana passada uma sessão histórica. Quarta-feira, dia 16 de fevereiro, decidimos o novo valor do salário mínimo. Além de ser um tema por si só, de alta relevância e que tem repercussão direta na vida de aproximadamente 50 milhões de pessoas, as circunstâncias específicas daquela votação transformaram a sessão de quarta-feira num daqueles episódios, estou convencido, que tem lugar na história. A mídia tratou a sessão como o primeiro grande teste da presidente Dilma Rousseff. Quantos traidores haverá na base aliada? Especulava a mídia. Os holofotes voltaram-se especialmente para nós, do PDT, chamados de rebeldes por uns, chamados de traidores por outros e chamados de infiéis por muitos. Isto porque assumimos a defesa de um salário mínimo de R$560, um valor R$15 superior à proposta do governo. Caiu o mundo. O ministro do Trabalho, meu companheiro Carlos Lupe, presidente nacional licenciado do partido, ocupou as manchetes dos principais jornais do país. Tenho aqui em mãos alguns deles, como o Estado de São Paulo, edição de 16 de fevereiro, página 4. Abre aspas. Por mínimo de R$545, governo ameaça barrar cargos e demitir o ministro do PDT. O jornal o Globo, do dia seguinte, 17 de fevereiro, página 3. Manchete: Planalto avisa que PDT será tratado a pão e água por defender os R$560. Já o jornal O Sul, do meu estado, o Rio Grande do Sul, trouxe aqui a capa do jornal, estampou a seguinte manchete: ministro do Trabalho pode ser demitido hoje. Foi mais direto. Um conhecido colega nosso, desculpe a expressão, mas um parlapatão aqui da casa, no jornal Estadão, edição de 16 de fevereiro, na página 4, reproduziu as suas palavras desrespeitosas e ofensivas ao ministro do Trabalho, nos seguintes termos: se o PDT votar pelos R$560, o Lupe vai voltar a vender jornal, porque o Lupe, antes de assumir a presidência nacional do meu partido, o PDT, era dono de uma banca de jornais na cidade do Rio de Janeiro. É muito desrespeito, e nós não poderíamos ouvir tudo isso calado. Por isso estou aqui nesta tribuna, presidente, para dizer que pertenço a um partido que tem princípios, pertenço a um partido que tem programa, pertenço a um partido que tem uma história que nos enche de orgulho. Enganam-se os que pensam que nos vendemos por um prato de lentilhas, como gostava de dizer o meu saudoso líder Leonel Brizola. Equivocam-se aqueles que pensam que o PDT está no governo para usufruir de cargos e de benesses. Aceitamos o convite do presidente Lula para participar do seu segundo mandato e apoiamos a então candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, para contribuirmos com a construção de um Brasil melhor, com mais igualdade e com justiça social. O Ministério, sob nosso comando, tem sido responsável pela condução de uma política de trabalho e emprego de resultados excepcionais. E isso é inegável. Basta referir que fechamos o ano de 2010
com um nível recorde, jamais verificado na história do Brasil, com a criação em apenas um ano de 2.524.678 empregos com carteira assinada. Dificilmente, meu colega Luiz Couto, algum ministério rendeu tanto para que o presidente Lula deixasse o poder com os altíssimos índices de popularidade que hoje ostenta, do que o ministério sob o comando do PDT, o Ministério do Trabalho e Emprego. Por isso, o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, um homem honrado, leal e competente, não merece o tratamento recebido da mídia nesses últimos dias. Nós, os seus companheiros, queremos desagravá-lo publicamente, dizendo, em primeiro lugar, que o Lupe não precisa de emprego, como alguns pensam, e, em segundo lugar, dizendo alto e bom tom dessa tribuna, que o PDT não é e nunca foi um partido fisiológico. Respeitamos os que votaram no salário mínimo de R$545, com o argumento de que são da base do governo, que devem fidelidade ao governo. 2/3 da nossa própria bancada assim votou, e repito, respeitamos esta posição. Mas nós, que votamos pelos R$560, exigimos este mesmo respeito. 1/3 da bancada do PDT votou pelo salário mínimo de R$560, e eu fui um desses 9 votos, e não aceito, presidente, colegas deputados, não aceito o carimbo de infiel. Eu que fiz campanha para a presidente Dilma Rousseff no primeiro e no segundo turnos, que não fiz um santinho, e aqui está o meu conterrâneo que sabe disso, não fiz um santinho, não fiz um cartaz, não fiz uma faixa sequer que não tivesse o nome dela. Abri e sustentei comitês de campanha Rio Grande afora, pela candidatura de Dilma Rousseff. Agora eu sou infiel, porque votei no salário de R$560. Outros que se agarraram no pescoço de José Serra a campanha inteira, estes fecharam questão, estes tinham o vice da presidente Dilma Rousseff candidato, mas mesmo assim fizeram campanha do Serra, fecharam questão, votaram unidos pelos R$545, e agora esses são os fiéis, esses são os leais, e eu, infiel e desleal. Isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Eu sou, presidente e colegas, para quem não me conhece o suficiente, mas eu quero aqui declarar, os gaúchos sabem, um trabalhista por convicção. Eu me filiei ao PDT, ao Partido Democrático Trabalhista, em 1981. Com 21 anos de idade, me filiei ao meu primeiro e ao meu único partido. Entre a fidelidade ao governo e lealdade à luta do trabalhismo pela valorização do salário mínimo, eu, profundamente identificado e comprometido com uma história que nos enche de orgulho, não titubeei e fiquei ao lado dos trabalhadores. Votei pelo salário de R$560, repito, por respeito e por identidade com a história do trabalhismo. Votei por um salário maior em homenagem a João Goulart, ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, no período de junho de 1953 a fevereiro de 1954. Jango foi exonerado há exatos 57 anos do cargo de ministro. E sabem por quê? Porque propôs dobrar o valor do salário mínimo, dar um reajuste de 100% ao salário mínimo, que na época era de 1.200 cruzeiros, e o Jango queria passar o salário para 2.400 cruzeiros, que era a moeda da época. Jango caiu naquele mês de fevereiro de 1954. Pouco tempo depois, porém, no dia 1º de maio daquele fatídico ano
de 1954, fiel aos seus compromissos com os trabalhadores, Getúlio Vargas anunciou um novo salário mínimo, aquele mesmo do Jango, 100% maior, e o episódio ficou na história. Votei em homenagem ao Jango, como disse, mas votei também por um salário mínimo maior, em homenagem ao nosso fundador, o maior estadista que esse país já teve, o presidente Getúlio Vargas, que em sua carta testamento, a nossa Bíblia, a Bíblia dos trabalhistas, naquele 24 de agosto de 1954, escreveu: contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios, entre tantas denúncias que Getúlio fez naquele seu documento histórico. Votei, presidente, em homenagem ao Getúlio e ao Jango, mas votei por um salário mínimo maior também em homenagem ao meu querido e saudoso líder Leonel de Moura Brizola. Brizola faleceu no dia 21 de junho de 2004, um mês antes, em maio daquele ano, publicou o seu último tijolão. O tijolão é o apelido dado àqueles apedidos que o governador Leonel Brizola publicava na grande mídia, nos principais jornais, se posicionando sobre os grandes temas da atualidade. Pois o último tijolão de Leonel Brizola foi exatamente sobre salário mínimo. Foram essas as suas palavras, abro aspas: escrevo horas da votação pela Câmara dos Deputados do vergonhoso salário mínimo de R$260 proposto por Lula. Será surpresa se ocorrer o improvável e a maioria dos parlamentares não se curvar às pressões do Planalto, vejam a atualidade, que ameaça retalhar e punir aqueles que, ao contrário do presidente, honrem os seus compromissos com os eleitores. Fecho aspas. É claro que o governador Brizola escreveu esse texto de acordo com a conjuntura da época. Estávamos no ano de 2004. Não desconhecemos, e seríamos injustos se assim procedêssemos, que o presidente Lula, considerando os seus 8 anos de mandato, acabou concedendo ao final do seu período na presidência um aumento real de 53,67% ao salário mínimo, o que é digno de reconhecimento e de elogio. Também merece o nosso aplauso a política de valorização do salário mínimo, ora institucionalizada pela presidente Dilma, que garante até 2015 a manutenção do poder de compra com reajuste pelo INPC e a concessão de aumentos reais ao salário mínimo com base no crescimento real do PIB medido pelo IBGE. Votamos a favor dessa política. Aliás, a votação foi simbólica e unânime e concordamos com ela. O que lamentamos, senhor presidente, colegas deputados, é a insensibilidade do governo, e eu diria da equipe econômica do governo, com a proposta sustentada pelo PDT, que previa R$15 a mais para o salário mínimo e a título de antecipação do reajuste que será concedido em 2012. Ou seja, defendíamos uma proposta responsável e viável que garantiria aumento real ao salário mínimo sem comprometer a meta de controle da inflação. A propósito, quero dizer que fiquei muito feliz ao ler na imprensa neste final de semana que o meu conterrâneo, o senador petista Paulo Paim, vai apresentar na Câmara Alta uma proposta nesse mesmo sentido. Outro fato lastimável desse episódio são, repito, as ameaças de retaliação atribuídas genericamente ao Palácio do Planalto, insistentemente veiculadas pela imprensa nesses últimos dias. Sinceramente, presidente e colegas deputados, eu não acredito, estou dizendo isso com muita sinceridade, eu não acredito que essa postura inaceitável tenha o aval da presidente Dilma Rousseff. Conheço Dilma há 30 anos, tive o privilégio de conviver com ela, especialmente nas décadas de 80 e 90, quando militamos juntos no PDT. Por conhecê-la de perto, é que abracei com entusiasmo a sua candidatura à presidência da República, desde a primeira hora.
por conhecer o seu caráter, tenho certeza absoluta de que não parte da presidente Dilma esses recadinhos e ameaças. Como bem afirmou o nosso líder da bancada, deputado Giovanni Queiroz, somos aliados, mas não somos subalternos. Abraçamos a candidatura de Dilma e estamos no seu governo por identidade política e ideológica, com um projeto, e não para abocanhar cargos. Nossa fidelidade à presidente terá sempre. Só não nos peçam, a mim não peçam, pelo menos, para votar em desacordo com os nossos compromissos históricos com os trabalhadores. Para nós, trabalhistas, não há causa que nos toque mais fundo do que a valorização do salário mínimo. A presidente Dilma sabe muito bem disso. O seu berço político é o mesmo nosso, a sua formação é trabalhista. Ao abraçar a causa de um salário mínimo justo, abraçamos a causa dos menos favorecidos, dos que mais precisam, de milhões de pessoas para as quais R$15 a mais no final do mês é sim um importantíssimo reforço no orçamento doméstico. O salário mínimo de R$560, pelo qual lutamos, significaria um reajuste de cerca de 10% e um aumento real de apenas 3%, um pouco menos de 3%, e ainda a título de antecipação. Recém nos autoconcedemos, nós, deputados e senadores, nos autoconcedemos um reajuste de 61% nos nossos próprios vencimentos, e não fomos capazes de melhorar a proposta do governo para o salário mínimo. Eu, sinceramente, considero isso lamentável. Ademais, é bom reiterar que a emenda do PDT, liderada pelo colega deputado Paulo Pereira da Silva, propunha aumento real sob a forma de adiantamento, que seria descontado no reajuste de 2012, quando o salário mínimo, nas palavras do próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega, aqui na comissão geral que realizamos para discutir esse tema, nas palavras dele, o salário mínimo chegará em 2012 a R$616. O que custava parte desses 616 pagar agora para os trabalhadores? A proposta do PDT, portanto, e vejo aqui o colega deputado Almori, que há pouco usou a tribuna sobre esse mesmo tema, era, colega, responsável, era uma proposta viável. Concederíamos agora R$15 e, repito, compensaríamos no reajuste de 2012. Infelizmente, a nossa emenda não foi sequer apreciada. E por quê? Porque houve a retirada do apoiamento por parte do líder dos democratas, mais preocupado em marcar posição política, a exemplo da postura do PSDB, que propôs um salário mínimo de R$600, mesmo sabendo que a possibilidade de aprovação era nenhuma. Finalizo, presidente e colegas deputados, nos minutos que me restam, reafirmando o meu compromisso com o povo trabalhador brasileiro de exercer o meu mandato tendo como bússola o respeito aos princípios e ao programa do PDT. O programa do Partido Democrático Trabalhista afirma, o programa do Partido Democrático Trabalhista afirma com todas as letras o primado do trabalho sobre o capital, e diz que é nosso compromisso básico lutar por um salário justo para os trabalhadores. Dessa forma, eu, para ser coerente com o programa do meu partido, com a história do trabalhismo, não poderia ter votado a questão do salário mínimo de outra forma. Votei com o meu partido, com a causa histórica do trabalhismo, e por isso estou com a consciência tranquila. Porque quando se vota um tema como o salário mínimo, colegas, o que está em jogo é muito mais do que um valor que o trabalhador receberá no fim do mês. O que está em jogo, na verdade, são princípios, e princípios não se negociam. De um lado ficarão sempre, como sempre ficaram ao longo da história, os representantes das elites, os conservadores, com suas teses de que salário gera inflação, de que os cofres da Previdência não aguentarão, não suportarão aumentos reais para o salário mínimo, toda aquela cantilena que nós conhecemos. De outro lado estamos nós, os parlamentares comprometidos com as lutas dos trabalhadores,
sustentando com muita firmeza e convicção que não há ferramenta mais eficaz para a redução da pobreza e para a desconcentração de renda do que o aumento do salário mínimo. Eu vou repetir, porque isso é de extrema importância, e afirmo e reafirmo com muita convicção: não há, colega Luiz Couto, instrumento mais eficaz para combater a pobreza, meta número 1 da presidente Dilma, desconcentrar a renda, do que aumento real para o salário mínimo. Aliás, diz a nossa Constituição, trouxe aqui da tribuna, está no artigo 7º, inciso 4º, quando se fala dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, diz ali, inciso 4º, repito, do artigo 7º, salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. A nossa lei maior, a Constituição da República, diz que o salário mínimo é aquele que tem que enfrentar essas necessidades básicas do trabalhador e da sua família. Alguns perguntarão: sim, mas que valor é esse? O DIESE calculou, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos calculou e chegou à conclusão que o salário necessário, eu diria salário constitucional, o salário constitucional é de 2.000, quero me referir ao valor exato calculado pelo DIESE, do salário mínimo constitucional, R$ 2.227,53. Dividam esse número pelo valor votado pela Câmara e chegarão a um valor 4 vezes menor. 4 vezes menor foi o salário que nós, ou que a maioria, votou nesta casa. Um salário, portanto, que está longe do valor que manda a nossa Constituição. Mas, presidente e colegas, a luta continua. Quero me referir especialmente ao meu companheiro de bancada, deputado Paulo Pereira da Silva, conhecido como Paulinho da Força, presidente de uma das mais representativas centrais sindicais do país, a Força Sindical. Quero dizer a ele, quero dizer também ao presidente da CUT, líderes das demais centrais sindicais, que não esmoreçam. Com coerência e muita firmeza, próprias daqueles que lutam cheios de ideais, haveremos de vencer. O salário mínimo ainda terá um valor justo, e quando esse dia chegar, poderemos nós bater no nosso peito e exclamar com orgulho: fizemos a nossa parte para construir um Brasil melhor, com mais igualdade e justiça social. Lutamos por um valor digno para o salário mínimo, lutamos ao lado do povo trabalhador brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, colegas deputados.